Resistência elétrica define-se como sendo a capacidade de um condutor se opor à passagem da corrente elétrica através da sua estrutura. Ela depende do material e das dimensões do condutor. Como a gente viu, aumentei o diâmetro, diminuo a resistência. Aqui ele está fazendo um comparativo entre a resistência de dois condutores, sendo ele um de cobre e um de prata, em que ele fala aqui que a resistência é maior do que a resistência da prata. Logo, se a resistência da prata tem uma resistência, ela é menor, ela se opõe à passagem da corrente em menor intensidade, ou seja, ele é um melhor condutor. A prata seria um melhor condutor que o cobre, mas em função até preço, custo, o cobre acaba sendo mais utilizado, porque seria muito mais caro dimensionar isso com fio de prata. Vamos pensar, por exemplo, na resistência do nosso chuveiro, que a gente tem em casa. Ali a gente chama de resistência, mas o nome correto seria resistor. Por quê? É um componente que possui uma resistência elétrica. Por sua vez, você pode chegar à conclusão, já é fácil chegar à conclusão sem ter nem tanto conhecimento assim profundo de elétrica, que a resistência de um chuveiro, ela é alta, teoricamente alta. Então, olha só, a resistência alta, à medida que você vai tendo a passagem de corrente elétrica, você tem ali o quê? O aquecimento. Então, a tendência de aquecimento é mais em função do quê? De uma maior resistência. Porque eu estou me opondo mais à passagem da corrente elétrica, logo eu vou gerar mais atrito. Então, pensa novamente, por exemplo, num fluxo. Na água fica difícil até de imaginar, porque, por exemplo, a água, atrito, mas você imagina até que não fosse um material como a água que estivesse passando no interior de uma tubulação, mas que fosse um outro componente, também um metal. E aí você imagina que se eu tenho uma resistência muito alta, vai ser maior atrito, correto? Metal no metal, então eu vou ter maior aquecimento. Então daí você já consegue tirar um pouco essa analogia. A prata teria uma tendência a aquecer menos. O que acontece é que, em função do custo, é muito mais em conta trabalhar o cobre desde a sua... e até na disponibilidade, né, que a gente tem no universo. E é muito mais vantajoso economicamente, porque claro que a gente também não avalia só o condutor, o quanto ele é mais, ou seja, ele é mais perfeito em relação a outros, mas sim na viabilidade. Então, não adianta nada, por exemplo, eu ter uma condição como essa, em que a prata seria melhor, mas em que o custo para manter isso é muito mais alto. Então, por isso, aí você vai estudando a viabilidade e vai conciliando e levando em consideração vários outros pontos, e aí você chega à conclusão ali que o cobre acaba sendo mais vantajoso para ser mantido como condutor. Beleza? E aí quando você, por exemplo, ainda nessa analogia, se eu tenho, falando de atrito, e aí a gente pensa lá da prata. A prata, ela vai ter menor resistência. Logo, olha para essa imagem, a prata, a resistência está sendo representado pelo bonequinho do Chapeuzinho, o Chapeuzinho marrom. Ele é o cara que está atrapalhando aí os outros dois. O amarelinho quer empurrar, dá o movimento, dá o impulso, e o verde é a corrente elétrica, que vai fluir aí nesse tubo, de exemplo aí da imagem. O cara da resistência, ele tá para atrapalhar. Se eu tenho mais resistência, ele vai, você imagina esse cara, 2 dele, 3 dele, vão conseguir atrapalhar muito mais. Se eu tenho um cara, ou seja, um menor, um pequenininho, que já não está desempenhando tanto assim, e mal está conseguindo impactar nesse movimento, eu vou fluir melhor. Se eu vou fluir melhor, eu vou ter menos atrito. Logo, eu tenho menos aquecimento, até menos perda. Tanto que quando a gente fez aquela análise dos cabos, a gente fez uma análise com cabo de 2,5 e com a análise do cabo de 4 milímetros,
Se você tem uma resistência, o de 4 milímetros a gente viu que tem menor resistência, a gente calculou isso, o provado. Então, se ele tem menor resistência, ali você vai ter o quê? Uma melhor passagem da corrente elétrica, você vai ter menos perdas, porque se eu estou tendo aquecimento e se eu estou tendo dissipação térmica em outra forma de energia, em calor, eu vou entregar no final menos energia elétrica. Logo, eu vou ter mais perda. Então, se eu tenho menos atrito, menos aquecimento, eu vou ter maior eficiência na entrega da energia elétrica, eu vou ter menos aquecimento. É claro que existem resistores e componentes que são criados com o intuito de aquecimento, no caso da resistência elétrica do chuveiro. Eu coloquei para você, mais para você ter uma percepção. Mas o que vai definir o quanto vai aquecer é a resistência e o objetivo daquele componente. Se a gente está falando de uma resistência de aquecimento, que pode ser a do chuveiro, pode ser a que a gente utiliza na câmara fria para fazer o degelo, pode ser qualquer outro tipo de resistência, uma resistência para desembaçar o vidro do carro. Qualquer tipo de... Ali tem um propósito, aquecimento. Agora, no caso do cabo, não é o objetivo ter o aquecimento. O aquecimento é um efeito indireto que a gente tem que lidar. Mas não é o nosso foco. O nosso foco é transmitir energia elétrica e não energia térmica. Aqui, por exemplo, quando a gente fala de ar-condicionado, desse ambiente, aí sim, o nosso foco é pegar a energia daqui e jogar lá para fora no condensador. Esse sim é o foco. Aqui a energia em forma de calor está sendo o objetivo final. Mas no caso do condutor que alimenta o condensador e alimenta esse evaporador, ele não quer. Ele não é o foco do aquecimento. Deu para compreender? Tranquilo? Tensão, força que empurra. Corrente é o fluxo que passa ali, como a água fluindo no interior de uma tubulação. E a resistência aí é a oposição. É o personagemzinho aí com o chapéu marronzinho. Beleza?